Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que levou uma médica a mudar o seu posicionamento na carreira para poder olhar para a sua missão, para o seu propósito com mais essência na vida. Recebo aqui a doutora Amanda de Paula. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Cláudia, agradeço aqui a oportunidade. Antes de começarmos, eu quero fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade com design sofisticado, a Casinha de Cílios e a Aqua Quantum, a terapia com a garrafa de elevação vibracional. E para você que adquirir via link do meu site ainda, leva de presente o meu e-book Comunique-se com a Alma. O link é www.claudiacardilo.com.br/parcerias. Agora sim, doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Conta para o nosso público quem você é e como você chegou até aqui. Então, meu nome é Amanda, eu tenho 32 anos, eu tenho 8 anos de formada e até então a minha carreira seguia o rumo realmente o planejado. Eu formada em medicina. Eu fui formada em medicina desde 2018 e tinha seguido a medicina de família e comunidade desde então. E após o nascimento da minha filha, que foi uma grande surpresa, que ela nasceu com deficiência, com síndrome de Down, eu mudei os rumos e decidi me especializar em síndrome de Down para atender pessoas com AT21. Olha, que mudança na sua carreira, mas que alinhamento com o seu propósito de vida, em função de uma vivência que você tem dentro da sua casa, você poder ajudar centenas e milhares de outras famílias que precisam do seu conhecimento na área, né? O que te levou a escolher a medicina como profissão e atuar como médica de família e comunidade? Eu acho que a escolha da medicina foi muito natural. Eu não vi outra possibilidade. Aquele clichê, né? Eu sempre quis ser médica, e realmente foi assim. Aquela admiração pela pediatra, pelos médicos. Então, eu não vi outra possibilidade. Então, quando eu realmente fui prestar o vestibular, eu tentei medicina e por aí foi. Com relação à escolha da especialidade, eu achava que eu queria ser pediatra, depois eu achava que eu queria ser ginecologista, eu tinha dúvidas de que caminho seguir. E eu percebi que a medicina de família e comunidade, com ela eu poderia atender todos os tipos de pessoa, em todas as fases de vida. Então, tem dia que eu atendo pediatria, tem dia que eu atendo gestantes, tem dia que eu atendo idosos, e eu gosto muito disso, dessa diferença, né, de poder atender vários públicos. Com a medicina de família e comunidade, a gente não tem um dia comum, né? São tantas demandas diferentes, então todo dia tem uma novidade, tem algo novo. Então, eu percebi que com a medicina de família eu poderia atender diversas coisas e atender as pessoas ao longo do tempo. Então, eu tenho pacientes que eu atendo desde a barriga da mãe, que eu fiz o pré-natal da mãe, e hoje já vejo a criança já é um adolescente. Então, acho que isso é muito bacana, de acompanhar ao longo do tempo. Que legal isso. Porém, tem muita gente que não sabe o que é a medicina específica para família e comunidade, né? Na prática, o que é esse tipo de medicina e qual é o vínculo que você estabelece com as famílias, doutora Amanda? Então, assim, Cláudia, porque a medicina de família e comunidade, realmente aqui no Brasil, ela não é tão conhecida, mas em outros países ela é bem conhecida e as pessoas têm o seu médico de família. É um pouco aquele conceito daquele médico de antigamente. Vamos chamar um médico que atende a nossa família, que era aquele médico que atendia quando alguém passava mal, que é aquele médico que fazia o pré-natal, que fazia o parto, que fazia o acompanhamento das crianças. Então, é um pouco aquele modelo mais antigo.
Então, o médico de família é uma especialidade médica, né? É feita uma especialização após a faculdade, e nessa especialização, o médico fica apto a atender pessoas em diversas fases da vida. Então, é aquele médico que vai te acompanhar em qualquer situação que acontecer. Numa gestação, uma intercorrência, um procedimento que tiver que ser feito. Então, é um médico que vai te acompanhar na maioria das suas demandas de saúde e vai te conhecer. Então, é um vínculo mais profundo, né? Então, não é aquele médico que você vai, porque eu estou sentindo com a dor na barriga, eu vou na especialidade do gastro. Não, o médico de família já te conhece, ele sabe as suas doenças, sabe tudo que você já passou, conhece o seu contexto, as suas vivências, conhece a sua família, sabe onde você mora, o contexto que você vive. Então, é um vínculo muito profundo. Então, assim, acaba que a gente estabelece um vínculo bem profundo com os pacientes. Que gostoso isso, porque para a gente como paciente também é muito bom a gente saber que a gente pode ligar para o nosso médico, né? Aquele médico que conhece a gente, que se importa e que, devido ao nosso histórico, sabe que o que a gente está passando naquele momento pode ser isso ou aquilo, né? Chegar num médico novo e contar todo o nosso histórico sem um acompanhamento prévio é mais desafiador para o médico também poder entender qual é o diagnóstico, né? Ou até imaginar como seria aquele diagnóstico, né? Eu percebo que você passou aí por uma transição grande na sua especialidade, porque enquanto médica de família você podia ouvir mais das pessoas o que elas tinham. A partir do momento em que você traz a sua filha como referência para você, tudo muda na sua vida, né? Como foi viver essa transição, né, entre a profissional, a mãe e agora a médica experiente em síndrome de Down? Eu acredito assim que foi um início bem desafiador, né? Como mãe atípica e cair nesse mundo mesmo de paraquedas, né? Eu não tive diagnóstico durante o parto, não tive o diagnóstico durante a gestação. O diagnóstico da minha filha foi no parto, e foi até de uma maneira bem violenta, sabe, Cláudia, sem qualquer cuidado. Eu, como médica, eu dou diagnósticos diariamente de notícias difíceis, né? E acaba que a gente tem que ter um certo cuidado, porque existem notícias que vão mudar a vida da pessoa, né? Até uma empatia, né? Uma atenção maior quando tem uma situação que sai daquele controle, né? Porque eu acredito que você, por não saber o que estava acontecendo com ela, o seu controle na hora deve ter sido completamente diferente, né? Claro, claro. Então, assim, no primeiro momento, com relação à carreira, falei, será que vai ser possível continuar? Não sei quais as comorbidades que ela vai ter, quais as dificuldades que ela vai ter. E, assim, eu tive muitas dificuldades com os meus colegas médicos, assim, de não conhecerem mesmo a síndrome. Então, eu precisei buscar por fora. Eu falei, olha, eu preciso estudar, porque eu não estou sendo bem assistida. Eu acredito que a minha filha não está sendo bem acolhida, então eu preciso estudar mais sobre a síndrome de Down. E foi dessa intenção de querer saber mais para ajudar a minha filha que eu me especializei e as coisas foram acontecendo. Fui conhecendo outras pessoas também que tinham crianças com síndrome de Down, ou adolescentes, ou adultos, e passaram a me procurar por saber que eu estava me especializando na síndrome de Down. Então, qual que é o nome da sua filha e qual que é a idade dela, doutora Amanda? A Aurora tem 2 anos. É bebezinha de tudo ainda, né? É a Aurora, e eu tenho outro filho mais velho, de 5 anos. E o que mudou na sua vida após o parto? Você já teve uma gestação mais delicada, você ficou internada com a sua filha na UTI neonatal, né? O que te marcou naquele período? Assim, quando a gente está gestante, qualquer gestante planeja, deseja, idealiza, e nada foi como idealizado. No final da gestação, eu tive que fazer uma cesárea de emergência, porque eu tive um descolamento de placenta. E aí, ela era prematura.
Então, nós ficamos 30 dias ali internados na UTI neonatal, e foi quando eu tive essa dificuldade mesmo no acolhimento, porque durante a própria cirurgia, que foi muito complicada, eu só tive a notícia que me gritaram de longe, assim, sua filha tem síndrome de Down, tá bom, mãe? E durante um procedimento cirúrgico ali, que eu teve diversas complicações por conta do descolamento de placenta, então, assim, sem qualquer cuidado, de uma maneira muito violenta, a notícia foi dada, e a partir dali, pensa, uma mulher no puerpério, sozinha, uma quebra de expectativas ali, e eu não tinha nem visto a minha filha, eu só sabia que ela tinha síndrome de Down e que ela estava na UTI, eu não poderia vê-la naquele momento. E a partir dali nós vivemos dias muito complicados, porque nós não estávamos na maternidade que eu gostaria, porque eu tive que ir no local mais perto, né, o local mais próximo, por conta da minha emergência. Então, nós tivemos diversas dificuldades com apoio profissional, e também eu, além de ser profissional, de ter todo o conhecimento técnico, ali eu era mãe, né, ali eu era a mãe vendo uma bebezinha pequena, indefesa, totalmente dependente daqueles aparelhos ali. Então, assim, ali eu estava realmente querendo proteger a minha filha e tentar ajudá-la. E eu acho que essa experiência foi uma experiência tão profunda que mudou realmente o meu maternar, mudou toda a minha jornada a partir dali, e a partir dali eu decidi que faria muitas coisas diferentes. Eu queria saber que cidade que você está falando. Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Olha que legal, lugar lindíssimo, né? O Espírito Santo é uma cidade maravilhosa, e eu acredito que no interior a saúde seja um pouco diferente do que é na capital, né? Além dessa falta de cuidado que tiveram com você, eu imagino que você tenha sido o exemplo que a gente está usando aqui, mas quantas outras mães passam por situações iguais e não têm o acolhimento, não têm o atendimento psicológico depois, né? Como foi para você mergulhar nesse universo, não só de mãe, doutora Amanda, mas também como médica, e poder olhar para a saúde nesse sentido, sabendo que você pode mudar essa situação? Eu acho que no primeiro momento atrapalhou o fato de eu ser médica, porque eu só pensava nos piores cenários, né? A cabeça de uma mulher no puerpério é um período muito difícil para a mulher, tanto que diversos distúrbios psiquiátricos ocorrem ali nesse período de mudanças aí hormonais, né? Então, no primeiro momento, o fato de ser médica, de ter todo o conhecimento ali, atrapalhou, porque eu só pensava no pior, ficava muito preocupada, mas, a partir de um certo momento, foi essencial e me ajudou bastante, e a partir dali eu consegui ajudar outras famílias, aliando a minha experiência pessoal com o meu conhecimento. Você acredita que essa humanização no cuidado, ela precise melhorar? Porque a sua história, ela transformou a forma como você escuta, como você acolhe, como você orienta outras mães que recebem esse diagnóstico, né? O que você pode fazer para poder mudar essa história da humanização do cuidado? Com certeza, Cláudia. Existe, apesar de ser a questão da humanização ser muito pessoal, individual, mas existe uma ciência por trás disso, né? Existem protocolos de como você deve conversar uma notícia difícil com uma paciente, a maneira que você deve fazer. E eu acredito, assim, que muitos médicos vivem tanto no piloto automático, é tão natural dizer certas notícias, mas a gente tem que entender que ele é uma pessoa que ela se frustrou por algum motivo, existe uma expectativa que não foi atendida, as coisas não aconteceram da maneira que ela queria, e que ela ali tem um amor ali por aquela criança. Então, assim, a minha experiência pessoal me fez acessar quão profundo realmente é o momento do diagnóstico. Então, precisa realmente de ter um acolhimento, de ser feito de uma maneira
bem específica para aquela família, assim, acaba que diversas famílias já me procuraram, já foram de umas, já recebi relatos de coisas até piores, sabe, falando, ó, leva para casa porque vai morrer, tá bom? Não precisa nem, como que foi dito? Não precisa nem tentar muito, não precisa. Então, eu tenho pacientes mais velhos que nunca foram à escola porque os médicos falaram que não valeria a pena. Não tiveram acompanhamento médico, porque não vale a pena gastar tempo, dinheiro com essa criança que não vai vingar. Então, assim, se hoje em dia já é tão difícil, imagina 20, 30 anos atrás. Então, acaba que eu recebo muitos relatos de diagnósticos notícias que foram dadas de uma maneira muito sem acolhimento, sem a humanização. Você me fez lembrar de quando eu era adolescente, na rua em que eu morava, tinha uma mulher com síndrome de Down, ela era pelo menos uns 10 ou 15 anos mais velha que eu, e eu lembro que a perua ia buscá-la em casa para ela poder ir para a escola, e naquela época em que a gente era criança, ouvir falar e ter o convívio com uma criança com síndrome de Down era mais desafiador, porque tinha pouca literatura, a gente tinha acesso a poucas comerciais na TV, a poucos programas que falavam sobre isso, né? De 5 ou 10 anos para cá, a questão da inclusão nas empresas mudou muito essa concepção da síndrome de Down, porque eles são extremamente capazes de realizar tarefas, e hoje a gente vê o quanto isso já mudou, porque a gente tem atores que têm síndrome de Down, que se casam, que se relacionam, que são muito felizes, né? Como que você vê? Você fala sobre uma palavra que eu ainda não tinha ouvido, que é a maternidade atípica. Eu quero que você explique o que é a maternidade atípica, como é que ela mexe com tantas camadas do ser humano, que é o tempo, é a carreira, é a culpa, é a sobrecarga. Como é que você cuida de tudo isso dentro de você? Então, a maternidade atípica é a maternidade toda criança não típica, né? A criança típica é uma criança que não tem nenhuma condição física, nenhuma deficiência e nenhuma neurodivergência. Então, mães atípicas são mães de crianças com deficiências, com autismo, com algum transtorno físico, com qualquer deficiência. Então, a maternidade atípica, ela para a mãe, especificamente, né, já que estão falando da maternidade, ela é muito exaustiva, sabe, Cláudia? Porque as crianças neurodivergentes ou as crianças atípicas, elas têm uma rotina que costuma ser muito difícil e exigir muito da mãe, de muitas terapias, de muitos acompanhamentos médicos, de medicações. Então, assim, a maternidade atípica, para mim, num primeiro momento eu falei, olha, eu não vou conseguir dar conta da minha carreira sendo mãe atípica, não é possível, mas com o passar do tempo, as coisas foram se acalmando e eu percebi que era possível tentar ali me equilibrar nessas funções. Mas a maternidade atípica mexe muito com a mulher. Tanto assim que muitas mulheres desenvolvem depois alguns transtornos psiquiátricos. Então, por isso que essa visão da medicina de família é importante também aqui nesse meu novo movimento, de atender não somente aquela criança, toda a rede de apoio por trás. Porque muitas vezes os familiares estão adoecidos, eles precisam de talvez mais apoio do que até aquela pessoa que é o motivo do atendimento. Eu acho que vai além da questão emocional, né? Porque a questão da saúde mental e da sobrecarga, e hoje a gente fala muito em burnout, né? Ter uma criança que exige um cuidado especial em casa, quando uma mulher assume tantas atividades no dia, né, doutora Amanda? A mulher é empreendedora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, é ela quem
traz todo mundo em torno da família, né? Ela quem consegue equilibrar todos os pratos e fazer com que a família esteja ali presente o tempo todo. E quando acontece, ouvindo a sua fala, né? Quando acontece esse tipo de coisa, eu acho que os sonhos, essa sobrecarga, a questão da saúde mental, ao longo do tempo, a pessoa ela vai se isolando dentro de si, ela vai esquecendo quem ela é na essência, ela vai esquecendo de si, né, e ela vai dando prioridade para situações emergentes, né, da criança e da família o tempo todo, né, uma emergência acontece, a prioridade é a criança, e tudo ali gira em torno da criança. Então, eu acredito que pensar em desistir da carreira para se dedicar à criança e à família deve ser uma das primeiras coisas que passa na cabeça, né? Sim, isso que você falou é muito interessante, porque realmente é isso, é colocado ali a criança, né, nesse caso, como prioridade, e pouco a pouco a mulher vai perdendo a sua personalidade, vai se realmente despersonalizando, né, e quando passa o tempo fala, nossa, cadê eu, né, os meus sonhos, os meus projetos? Eu realmente sou ali só cuidadora daquela criança. Então, assim, a mulher, né, a mãe atípica, idealmente precisaria de uma rede mesmo de apoio por trás para auxiliá-la. Tanto de políticas públicas, tanto auxílio familiar, quanto porque financeiramente também, Cláudia, é muito complicado, porque muitas crianças vão exigir mais terapias que muitas vezes não vão ser cobertas por um convênio ou pelo Sistema Único de Saúde, medicações que muitas vezes são caras, que algumas crianças vão precisar, tratamentos específicos com próteses, com órteses. Então, assim, a mãe também que não trabalha, financeiramente, como é que vai ser isso? Então, muitas mães ficam, né, numa vulnerabilidade aí financeira, social, muito importante. Você trouxe uma questão aí muito importante, que é esse olhar para dentro da família, né, a questão financeira, né, que acaba pegando muito no orçamento, né. Eu quero te fazer uma pergunta primeiro. Quando a criança nasce, já é possível saber qual é o grau de síndrome de Down que ela tem? Ou é ao longo do tempo que você vai, com os exames e os testes, que você vai descobrindo isso? Cláudia, não existe grau na síndrome de Down, né? É diferente do autismo, né? O autismo tem níveis 1, 2 e 3. Já na síndrome de Down não tem grau. Existem tipos diferentes da síndrome de Down, né? Tem o tipo mais comum, que é a trissomia livre, tem o mosaicismo e também a translocação. Na grande maioria das vezes, a síndrome de Down, ela não é herdada, não é hereditária, né? É por uma questão ao acaso ali na formação ali mesmo das células. Então, a gente não consegue saber o grau de comprometimento, que talvez seja isso que você queira dizer, né? A deficiência intelectual, que é uma das características da síndrome de Down, a gente não consegue perceber no primeiro momento. Mas o que a gente sabe é que quanto mais estímulos que aquela criança vai ter ao longo da vida, quanto mais oportunidades, a gente vai conseguir com que ela se desenvolva mais. Então, assim, não é uma coisa que a gente sabe no primeiro momento, vai depender das condições de saúde daquela criança. Uma criança que tem uma cardiopatia, que vai precisar de ficar muito tempo internada, que vai fazer algumas cirurgias, então acaba que pode ser que ela tenha mais comprometimento do que uma criança que não tenha outras comorbidades. Então, uma criança que recebe estímulos, que recebe terapia de estimulação precoce desde o início ali da vida, que tem acesso a terapeutas, a oportunidades, provavelmente ela vai se desenvolver mais do que aquela criança que não teve outras oportunidades. Então, assim, sobre o grau de comprometimento, a gente não consegue saber. Ao longo da vida, vai depender das características genéticas daquela pessoa, das comorbidades dela, né, e se ela vai ter possibilidades, oportunidades de desenvolver. Exatamente isso, né? A gente precisa olhar para a questão em si, né, para ver como que a gente vai desenvolver isso. E o estímulo auditivo, o estímulo musical, né, é extremamente importante, o cognitivo, o esporte, né, muitas vezes a criança não consegue
correr, mas ela consegue nadar. Então, a gente tem que começar por todos os estímulos, né, para ver o que a criança tem de mais facilidade, né. E no Brasil, fala-se muito mais do autismo do que da síndrome de Down. Existe uma relação de nascimentos entre o autismo e o Down? Qual tem mais incidência no Brasil? O autismo é muito mais incidente do que a síndrome de Down. A síndrome de Down é 1 a cada 700 nascimentos no Brasil. Quanto ao autismo, cada ano as pesquisas se renovam, né? E aí a gente percebe que está aumentando cada vez mais o número de autistas no Brasil, sim. Então, na última pesquisa foi 1 a cada 6 crianças, né? Enquanto na síndrome de Down é 1 a cada 700 nascimentos. Então, é muito mais prevalente mesmo o autismo do que a síndrome de Down. Mas, e muitas vezes, podem coexistir essas duas questões. Porque, realmente, o índice de autismo na síndrome de Down é mais prevalente do que na população geral. E a gente vê muito a questão da preocupação com a geração Z, né? Independente do que ela vá produzir, né? Já se fala muito que a geração Z ela tem um desinteresse maior, né, sobre questões operacionais, sobre as questões de relacionamento em conjunto. Como que você enxerga, como médica, a questão dessas doenças, né, que as crianças trazem, como autismo, como a síndrome de Down? E se eu estou usando a palavra doença, é correto falar isso? Não é uma doença, é uma alteração genética. Era exatamente isso que eu queria que você trouxesse, porque muita gente encara essas alterações como uma doença, né? E é como se a família inteira estivesse doente, e na verdade não é, né? E como é que você vê essas alterações na geração Z? Em específico, com relação ao autismo e síndrome de Down, eu não percebo nada importante, sabe, Cláudia? Mas, assim, acaba que as relações mudaram, né? O modo de vida mudou. Então, as crianças têm cada vez mais acesso a telas, acaba que não tem mais aquele convívio social igual a gente tinha antigamente. Então, eu percebo mais essa questão do modo de vida. A maioria das crianças hoje das cidades moram em apartamento, não ficam numa área verde, não tem contato com a natureza, não brincam com os vizinhos, até mesmo por questões de segurança, né, que hoje é mais difícil. Então, eu percebo que acaba que individualização e prejudica, sim, no desenvolvimento. Então, eu percebo mais essa questão do modo de vida hoje, né, que é muito mais para as telas, menos contato social, menos contato com a natureza, que é extremamente importante para o desenvolvimento, tanto no autismo quanto na síndrome de Down. Legal você trazer isso, né, porque a gente precisa desse olhar, né, a geração Z ainda é uma incógnita, né, para muitos de nós, né, porque eles têm um temperamento completamente diferente do que as crianças que vinham nascendo antes deles, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Eu imagino que você tenha passado aí por situação de julgamento, de receber não de muita gente, né? Sendo médica, você tem uma percepção, sendo mãe e mulher, você tem outra percepção, né? Como é que aconteceu isso no exercício da sua profissão? Cláudia, eu acho que nós, como mulheres, né, já percebemos que muitas vezes somos silenciadas, diminuídas, assim, pelo menos a minha experiência foi assim. Mas eu acho que os anos se passaram, a gente vai aprendendo a se posicionar, e eu acredito que hoje em dia isso já não é uma coisa tão importante assim para mim, não. Mas a gente vai aprendendo com as situações, né? E eu acredito que, como mãe de uma criança atípica, eu passei por algumas situações de diminuírem, sabe? Assim, porque tem a mãe tá desesperada, a mãe tá exagerando. Mas se uma mãe fala que a criança não está bem, ela realmente não está bem. Pode olhar, pode investigar, porque a mãe que está ali diariamente com a criança, né? Ela que conhece ali. Então, quando uma mãe fala, me manda alguma mensagem, doutora, fulaninha não está bem. Eu falei, não, então pode trazer aqui que a gente vai olhar.
Então, assim, é a mãe que está acompanhando. Então, eu tenho muito esse olhar que talvez outros profissionais não entendam, porque eu realmente percebo que, às vezes, a mãe consegue perceber detalhes, situações ali que, às vezes, o profissional não consegue acessar. É engraçado isso, né? Com toda a experiência do médico, muitas vezes ele ainda acha que existe a mãe pode estar exagerando, né? Ou que a criança não está sabendo expressar o que ela está sentindo, né? E você é uma médica diferente também, porque você fala de amor, você fala de vínculo, você traz uma escuta ativa, você tem um olhar diferenciado, que muitas vezes a ciência ela se isola da técnica e dos estudos. Como é que você consegue equilibrar esses mundos todos que muitas vezes parecem tão separados, doutora Amanda? Eu acredito que eu sempre desejei entender mais da pessoa antes da doença. Então, antes daquela pessoa que veio me procurar por uma questão específica, eu tento entender o motivo dela estar ali, se existe alguma preocupação por trás. Então, eu acredito que é o meu olhar de querer entender mais a pessoa antes de entender a doença dela. Então, acaba que eu tenho interesse de olhar a pessoa como um todo. Às vezes, ela está ali com uma dor na barriga, mas, assim, quando a gente vai investigar mais, a gente percebe que ela passou por diversas situações naquela semana, que ela está mais preocupada, que teve algum conflito, algum evento que pode ter desencadeado. Então, eu acho que é esse meu olhar de querer entender a pessoa, o contexto dela, antes de entender aqueles sintomas. O diagnóstico, o tratamento é essencial, mas nós somos seres plurais e somos seres que tudo é integrado, né? Emoções, os nossos sentimentos, o nosso corpo. Então, o nosso corpo fala, a gente tem... nós não somos apenas essa parte física, né? Nós somos tudo que a gente já passou, as nossas emoções. Então, acho que é esse meu interesse de entender a pessoa antes da doença. É importante a gente olhar para isso, né? Desde 2007, 2008, quando o SUS abriu as portas para as terapias integrativas, né, para as práticas integrativas, eu percebo o quanto os médicos têm mudado o seu olhar para o ser humano, né? Porque hoje a gente tem várias atuações, né, várias frentes, né, na medicina preventiva, na preditiva, e é possível sim olhar o ser humano como um todo, né? Inclusive com a nova medicina, que é a medicina do estilo de vida, né, que cuida da nutrição, do sono, dos exercícios, que traz a própria meditação, né, para dentro das casas. É muito importante isso, né? Você mudou completamente a sua vida, né? Você deixou um concurso público, você trabalhava como servidora pública para abrir o seu consultório especializado, se tornar uma empreendedora no cuidado e na atenção da síndrome de Down. Você tem uma missão muito especial, né? Uma missão quase que impossível, claro que a gente sabe que não é, mas porque se fala muito pouco na síndrome de Down. O que esse movimento representa para a sua carreira e para o seu propósito, doutora Amanda? Eu acho que a palavra é isso aí, eu descobri o meu propósito. Eu acho que a minha vivência me fez ver esse novo mundo mesmo. E a partir dessa minha vivência, eu consegui entender como essas famílias eram desassistidas, como essas famílias não tinham acesso a um acompanhamento de saúde adequado. Então, eu acredito assim, que realmente é por conta do meu propósito. Eu descobri um propósito, um novo propósito de vida. E quando a gente encontra algo que faz muito sentido, não tem como a gente voltar para trás, né? Então, a partir dali, eu entendi que essa é a minha nova forma de viver mesmo. Então, eu abri esse consultório especializado em síndrome de Down. Desde então, tenho estado muito feliz e satisfeita mesmo, por entender como eu posso ajudar e como eu posso fazer diferença na vida daquelas pessoas.
E a Aurora tem uma participação muito grande nisso, né? Claro. Por ter migrado o seu olhar da medicina tradicional para essa medicina mais integrativa, né, mais holística, no sentido de entender que somos o que somos, né, e trazemos aí a questão emocional para o corpo, né? Muitas vezes as pessoas adoecem, mas é de extrema importância o que você faz, porque nós, como leigos, ainda não sabemos muito como ajudar. A gente sabe nas empresas, né, de acordo com a legislação inclusiva, que contratar uma pessoa, nós precisamos de um treinamento. Existe alguma coisa que você possa dizer para ajudar o empreendedor, o empresário, a receber com um acolhimento maior a pessoa que vem com síndrome de Down? Eu acredito que se interesse sem preconceito. Se tem dúvida, pergunta. Não tem nenhuma vergonha em não saber. Pergunte para aquela pessoa, né? Como você gostaria que eu me referisse sobre tal coisa? Você tem dúvida em alguma coisa? Você precisa de ajuda em quê? Então, eu acho que é mesmo ter interesse, tentar se envolver e perguntar mesmo. Porque pessoas com síndrome de Down não são todas iguais. Então, tem aquelas pessoas que vão ter dificuldade mais em tarefas manuais, mas vão ter outras pessoas que vão ter mais dificuldades na interação ali social. Então, não dá para eu colocar numa mesma caixa todas as pessoas com síndrome de Down. Assim como eu não posso colocar todas as pessoas autistas, né? Então, realmente, é ter o interesse e perguntar. Não tem nenhuma vergonha em procurar saber, em perguntar, porque cada ser vai ser específico, vai ser diferente. É importante você trazer isso, porque não é só cumprir uma cota, né? A gente tem uma função social de poder trazer essa pessoa, de acolher essa pessoa e de saber o quanto ela vai se desenvolver trabalhando, né? Às vezes a pessoa está em casa e a própria família já não sabe mais como ajudar, mas quando ela chega numa empresa, ela tem um carinho, ela tem um cuidado, ela tem todo esse amparo, ela vai se desenvolvendo, né? Ela passa a falar melhor, ela passa a andar diferente, né? Eu conheci um garoto de 19 anos recentemente, que faz uns 6 meses que ele está trabalhando num café, e a mãe dele me falou isso, que a partir do momento que ele começou a trabalhar, ele amadureceu 10 anos em 3 meses. Olha que bacana. É muito legal a gente ouvir isso, né? E você, com toda a experiência que você já trouxe para a sua vida hoje, quem precisa mais de ajuda? É a criança ou é o adolescente ou a pessoa com mais idade com síndrome de Down para se inserir no mercado de trabalho? Eu acredito, com relação ao mercado de trabalho, os adultos e os idosos, porque por condições anteriormente que a gente não tinha tanto de apoio, de terapias, de incentivo. Então, assim, acaba que os meus pacientes mais velhos, eles costumam ter mais dificuldade nessa inserção aí do mercado de trabalho, porque não eram incentivados, não se acreditava muito nessas pessoas, né? Então, o trabalho é maior, mas é possível sim, eu percebo que é possível, eles vão ter mais dificuldades, mas é possível. E acaba também por conta de especificidades da síndrome de Down, que acaba que tem um pouco do envelhecimento precoce. Então, doenças que na população adulta normal só vai acontecer mais para frente, né, no caso de Alzheimer, de Parkinson, acaba que nas pessoas com síndrome de Down, isso acontece de uma maneira mais precoce. Então, o meu trabalho também é esse, né, de acompanhar, de investigar e tratar esses transtornos que muitas vezes na síndrome de Down vão acontecer por volta dos 40 anos e na população geral ocorrem depois dos 80, por volta dos 80 anos. Então, os adultos costumam ter mais dificuldades. Mas quando foram adultos que foram anteriormente adolescentes e crianças mais estimulados, com mais oportunidades, isso já não acontece de forma tão relevante. Ah, você inseriu a criança exatamente onde eu queria que você se chegasse, né? Que é o estímulo que vai fazer com que ela se torne um adulto diferente, né? Existe uma faixa etária
para que isso aconteça, como o Alzheimer, como as outras doenças? Desculpa, Cláudia, cortou sua fala. Você pode repetir, por favor? Eu perguntei se existe uma faixa etária para que essas doenças, como Alzheimer e outras que você citou, elas apareçam na pessoa que tem síndrome de Down. Geralmente, essas doenças que costumam acontecer mais na população geral, na população idosa, elas costumam acontecer mais cedo, né? No caso, assim, a menopausa nas pessoas com síndrome de Down costuma ser de forma mais precoce. O aparecimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, costuma acontecer de uma maneira mais precoce, por volta dos 40 anos, na síndrome de Down. Então, assim, esse olhar da síndrome de Down, ele precisa ser muito amplo, né? Tanto na questão de auxílio ali, das comorbidades, mas também já se prevenindo para agravos futuros, né? No caso das meninas, elas vão fazer exames ginecológicos mais cedo na população geral, vão fazer mamografia desde a adolescência, vão fazer ultrassons específicos desde a adolescência. Então, esse olhar do especialista em síndrome de Down também é de prevenir que doenças apareçam e já tratá-las precocemente. Olha, que interessante você trazer isso, né? Porque a gente acompanha o quanto o ser humano tem aumentado a longevidade, né, e o quanto tem a própria indústria nutracêutica tem contribuído para isso, né, mas a gente precisa de um olhar com mais cuidado para as pessoas com síndrome de Down, né. E eu quero saber de você, olhando para trás aí, nessa tua trajetória, que ainda é curta, né, com relação à experiência da síndrome de Down, o que é que te orgulha durante todo esse período? Eu tenho muito orgulho em ter trilhado esse caminho, sabe, Cláudia? Eu fico muito feliz dessa trajetória, não mudaria nada se eu pudesse voltar atrás. E eu acredito que realmente encontrei um novo propósito de vida e que a gente usa, né, as nossas dores, as nossas dificuldades para fazer diferente, né? Então, assim, eu gostaria de ter encontrado uma médica como eu no momento que eu mais precisei. Então, eu acredito que esse propósito de vida mudou completamente a minha carreira, o modo de ver a vida e como eu acompanho os meus pacientes. Que lindo isso, que gostoso, né? Talvez tivesse sido esse o seu desafio, não ter uma médica como você para que você se tornasse uma médica tão relevante na vida das pessoas que precisam de você, né? E a gente está chegando ao final dessa entrevista deliciosa aqui, porque você está trazendo tanta informação para a gente que isso muda a vida da gente, porque toca o coração, né? Eu quero saber de você que mensagem que você tem, tanto para médicas que não tiveram esse olhar que você tem, como para mulheres que vêm reconstruindo os seus caminhos profissionais a partir das próprias dores. Começar e muitas vezes, né, com medo, com receio, mas que é possível. Então, quando a gente tem um propósito de vida, acaba que as coisas fazem sentido. Então, quando a gente encontra um sentido, as coisas fluem naturalmente. Então, se é um desejo, se é algo que você tem interesse, coragem, que vai dar certo. É importante começar a arregaçar as mangas, depois vai se qualificando, né, vai entendendo melhor a situação, digerindo isso, né, e passando para toda a família, para a vizinhança, para aqueles que acompanham, né. É importante a pessoa que tem essa visão que você traz hoje, porque ela passa a ser um alicerce dentro da família, né. Com certeza. Que delícia de conversa, olha, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disposição em falar sobre isso. Para as pessoas que querem te encontrar e que não moram em Vila Velha, que não moram no Espírito Santo, você também atende online?
Sim, eu faço atendimentos de telemedicina também, todo o país e todo mundo. Então, doutora Amanda, deixa as suas redes sociais, o seu site, o seu telefone, para que as pessoas possam te encontrar. No Instagram é doutora Amanda de Paula. E lá tem todas as informações de agendamento de consulta, de contato. Que legal, muito obrigada. Olha, que Deus abençoe grandemente você, que te dê muita estrutura para você continuar vivendo nesse mundo tão novo para a gente, para você também, né? Para que você possa ajudar cada vez mais mulheres e reverberando em centenas e milhares de pessoas, né? Porque a gente precisa começar por uma pessoa. A partir daí, um indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e você vai se tornando referência nesse tipo de atendimento, né? Então, agradeço muito o seu tempo, a sua atenção, em poder explicar para a gente com tanto amor, com tanto carinho que você trouxe hoje. Eu que agradeço, Cláudia, fiquei muito feliz, e como é importante a gente trazer, né, esses assuntos de inclusão, em pauta hoje em dia, né? Então é muito importante, e não é só importante para você que conhece alguém com síndrome de Down ou um filho, mas é importante para nós como sociedade compreender mesmo como que a gente vai tratar essas pessoas, como que a gente pode incluí-las em todas as questões. Eu gostei muito quando você falou sobre o mercado de trabalho, então a gente realmente vai precisar em algum momento. Então agradeço muito, foi muito bacana esse papo aqui com você hoje. Que delícia! E eu, como mentora de carreira, negócio e empreendedorismo, não posso deixar de incluir o trabalho nisso, né? Porque nós somos mais seres profissionais do que relacionais, né? A gente passa mais de 70% do nosso dia trabalhando, né? Então a gente precisa levar isso sim para dentro dos nossos escritórios, para dentro dos nossos trabalhos, para que a gente possa entender cada vez mais essa situação, né? Então, para você que está nos assistindo e ficou aqui o tempo todo ouvindo esse depoimento maravilhoso da como essa situação influenciou para que ela pudesse fazer uma transição de carreira, meu muito obrigado. Me segue nas redes sociais, @CláudiaCardillo_oficial e Carreira e Suas Vozes, para mais conteúdos relevantes como esse. Até o próximo episódio.